Olá pessoal, vamos tratar aí do artigo 9º do Código de Processo Civil de 2015. Passamos a ler aí o texto. Artigo 9º. Não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica 1. À tutela provisória de urgência, 2. Às hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, inciso 2 e 3. 3. A decisão prevista no artigo 701. Então, o artigo 9º ele trata basicamente aí do direito de escuta, do direito que a parte que vai sofrer uma decisão tem de ser escutada no processo, né? Basicamente, o artigo 9º está relacionado com o princípio do contraditório. O princípio do contraditório é formado basicamente por dois elementos: a informação e a possibilidade de reação. A parte que for ter algum tipo de controvérsia ou algo contra ela, ela tem que ser informada da situação e tem que ser dada a ela uma possibilidade de responder nos autos aí sobre aquela determinada informação. Então, o contraditório ele é a agregação aí do conhecimento da parte que vai ser atuada aí e a sua possibilidade de reação. A única compreensão possível do dispositivo aí do artigo 9º é de que a decisão ela não será proferida antes de intimada a parte contrária e concedida a ela uma oportunidade de manifestação. Por isso que trata-se do princípio do contraditório. Então, não se proferirá a decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. É o direito aí da informação e a possibilidade dela reagir a essa informação. Então, o poder de influência também deve ser ressaltado, né? O poder de influenciar os juízes, segundo a doutrina moderna, ele poderia ser considerado aí um terceiro elemento do contraditório. Então, seria a possibilidade de reação com a informação anterior, mais o poder de influenciar os juízes. Porque não adianta você ter a informação e você ter a possibilidade de reação e a sua reação não poder influenciar aí na decisão final do juiz. Temos que ressaltar também a questão do contraditório inútil. O contraditório inútil ele se trata com relação à desnecessidade de alguns determinados momentos existir o contraditório. Como assim? Não há necessidade de contraditório em situações que não irão causar dano ou prejuízo a uma parte. Então, no caso concreto, a ofensa ao princípio do contraditório ele não gera nulidade em toda e qualquer situação. O afastamento do pontual do contraditório ele pode ser permitido. Por exemplo, a sentença inaudita a outra parte que julga o mérito em favor do réu, que nem foi citado, no caso não há necessidade de um contraditório, porque foi em favor do réu e como ele ganhou a causa, não há necessidade de informá-lo que ele ganhou aquela causa em uma determinada sentença inaudita a outra parte, aí conforme o artigo 332 do Código de Processo Civil de 2015. Então, o artigo 9º ele consagra a dispensa do contraditório inútil, pois a exigência de escutar a parte ela só se dá exclusivamente para a aprovação de uma decisão contra a parte, a passo que a decisão a seu favor não necessita de oitiva prévia. Então, se a decisão for favorável à parte, não há necessidade de haver aí uma informação sobre ela. Seria um contraditório inútil informar que a parte ganhou a ação em uma decisão aí que não haveria necessidade de ter o contraditório. Temos ainda a questão do contraditório diferido ou postecipado. Temos que pensar claramente que a estrutura básica do contraditório ela é simples. Ela é basicamente primeiro um pedido, depois a informação da parte contrária sobre esse pedido, a reação possível da parte sobre o pedido, sobre esse pedido e por último a decisão do juiz. Excepcionalmente, essa estrutura ela poderá ser alterada para que ocorra a inversão de sua ordem tradicional, antecipando a decisão para um momento imediatamente posterior ao pedido da parte. Isso é chamado de contraditório diferido, ou seja, há uma inversão aí da ordem do contraditório. Como ficaria então a estrutura aí do contraditório diferido? Basicamente é feito o pedido e sem haver aí a escuta, né, a escuta da parte contrária, a informação da parte contrária, o juiz decide. E aí depois que há a informação da parte contrária e por último uma decisão do juiz final. Então o contraditório diferido ele só deve ser admitido se o respeito ao contraditório tradicional
representar um risco à efetividade da tutela a ser concedida. Então, se haver a necessidade de ter um contraditório e esse contraditório aí apresentar um risco para a tutela do processo e dos direitos garantidos aí, então aí haverá necessidade do contraditório diferido, ou seja, depois que já feita a decisão, a parte será informada sobre o ocorrido. Então, temos dois fatores aí que geram risco, né, à efetividade da tutela se não forem se for observado o contraditório tradicional. Primeiro, a ciência do réu permitir a prática de atos materiais que levam à ineficácia da tutela pretendida. Ou seja, se uma parte pede para fazer alguma coisa e a outra parte, se ela soubesse que haveria aquele pedido, ela iria impedir, iria tomar atitudes materiais. Por exemplo, busca e apreensão de um menor de idade. A parte pede ao juiz essa busca e apreensão, o juiz concede sem escutar a parte contrária. Caso a parte contrária escutasse, ela poderia sumir com a criança, fugir e não atingir aí a tutela efetiva daquele pedido. Então, materialmente, ele poderia atuar aí para a ineficácia da tutela, né? O segundo fator aí que gera o risco é a demora natural para que o réu seja citado e tenha a oportunidade de se manifestar. Então, se houver uma demora para o réu ser citado, não haveria, então, a necessidade aí de ocorrer aí o contraditório diferido. Por exemplo, uma pessoa que fosse citada lá no Amazonas e tivesse algum caso que fosse urgente em São Paulo e ele não fosse encontrado e houvesse certa dificuldade de fazer aí a informação daquela pessoa. Então é necessário aí que ocorra o contraditório diferido. Temos que ter noção agora do parágrafo único do artigo 9º. O parágrafo único ele traz as hipóteses de admissão do contraditório diferido, como que eu já falei, é aquele em que o contraditório ele é postergado para uma fase adiante no processo. Então são três, basicamente, as hipóteses de admissão do contraditório diferido. O primeiro é a tutela provisória de urgência, né, que já ressaltamos aí, tutela provisória de urgência, ela é fundada na ideia de que a parte pode ter o direito que alega sem a necessidade de esperar o final do processo para obter a tutela judicial concedida, tendo em vista a grande probabilidade da parte ter esse direito. Então, se uma parte tem todos os documentos, se ela prova de início que ela tem um determinado direito, o juiz ele pode dar a tutela provisória de urgência com base naqueles documentos e se verificado que a probabilidade é muito grande. Então, não haveria necessidade aí de escutar a parte contrária, sendo que os próprios documentos já provam cabalmente aí que teria aí esse direito. E aí a parte contrária só vai ser informada depois da decisão já ter sido proferida. A segunda hipótese aí é a tutela de evidência, nas hipóteses do artigo 311, incisos 2 e 3. Então, nos casos de tutela de evidência, nos casos de as alegações puderem ser comprovadas apenas documentalmente e já tiver súmula vinculante ou caso repetitivo, esse é o caso do inciso 2, e se tratar de pedido rei e persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, esse é o caso do inciso 3 do artigo 311. Então, temos ainda a terceira hipótese, a decisão prevista no artigo 701, que é a decisão na ação monitória, o caso em que fica evidente o direito do autor, dando aí apenas o prazo de 15 dias para o cumprimento ao réu, que deverá efetuar pagamento, entregar a coisa ou executar a obrigação de fazer ou não fazer. Então, nessas três hipóteses aí de decisões que admitem o contraditório diferido, todas elas tratam aí de direitos que já podem ser provados logo no início do processo, que não haveria necessidade no momento inicial de fazer aí a intimação da parte contrária para que fosse tutelado aquele direito. Na tutela provisória de urgência, o juiz já observa que há os requisitos e que há a probabilidade da parte ter o direito. Na tutela de evidência, nos casos do inciso 2 e 3, a parte já conseguiu comprovar documentalmente e já tem súmula vinculante a respeito do caso, ou então quando há prova documental adequada no contrato. Então, são provas documentais aí que já são asseguradas aquele direito. E, por último, na terceira, a ação monitória também torna evidente aí o direito do autor. Então, em resumo aí do parágrafo único, todos os casos que são evidentes, que podem ser comprovados o direito do autor logo no início do processo, é possível aí
o contraditório diferido. Então vamos analisar a redação do artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes. Então é importante ressaltar aí que é sempre que for fazer uma decisão contra, se for uma decisão a favor, não há necessidade aí da parte ser previamente ouvida, é sempre uma decisão que for contrária, né? Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, já ressaltamos, aquela que o juiz já verifica que há o direito logo no início do processo, já garante a parte aquele direito, ao invés de esperar até o final do processo. As hipóteses de tutela de evidência do artigo 311, no caso de alegações pudessem ser comprovadas documentalmente e já tiver súmula vinculante a respeito do caso ou caso repetitivo, ou se tratar de pedido repersecutório, né, com dado em prova documental adequado no contrato de depósito. E 3, a decisão aí no caso de ação monitória, que já for comprovada em caso evidente aí que o autor tem aquele direito. Então esse aí é o artigo 9º, trata aí basicamente do princípio do contraditório e seus aspectos, o contraditório diferido.